Você pagaria R$ 200, R$ 500 ou até mais mensalmente por assinaturas de IA, sabendo que existe uma alternativa gratuita, open source e sem limite, chegando para bater de frente com gigantes? Pois é exatamente isso que a Alibaba acabou de lançar. O Qwen não é só uma IA, é um ecossistema completo que pode substituir várias IAs pagas, sem mensalidade, sem limites absurdos, com modelos que já estão assustando empresas como OpenAI e Anthropic. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso pode mudar completamente o mercado de inteligência artificial e como você pode estar aproveitando antes da maioria. Bora começar contextualizando aqui sobre o que é esse Qwen que eu acabei de citar, que vai ser o centro aí desse vídeo. O Qwen, ele é um modelo de IA criado pelo Alibaba, ou Alibaba, enfim, fala da forma que você preferir, que é uma empresa chinesa, que é a mesma que criou o AliExpress, por exemplo. Então é uma grande empresa de tecnologia e ela entrou na briga aí, né? Entrou nesse mercado de inteligência artificial. E aí o modelo de linguagem deles é o Qwen. Então o Qwen, ele é um modelo de texto, de imagem, de código, tá? Ele tem alto desempenho em múltiplos idiomas e tem várias aplicações. E eu vou estar a mostrar para vocês aqui vários casos de uso que a gente pode estar fazendo com o Qwen. Então, no mundo da IA, é como se fosse o ChatGPT para a OpenAI, é como se fosse o Gemini para o Google. É exatamente isso, o Qwen para a Alibaba, beleza? E muitos modelos da Qwen, elas são open source, ou seja, você pode estar rodando de maneira gratuita. Para a gente começar aqui a nossa brincadeira, vamos estar fazendo o download do Qwen Desktop, que você pode estar fazendo para o seu celular, tanto pela App Store ou pelo Google Play. Então, tu pode estar fazendo download aí no seu dispositivo mobile, como também pode estar fazendo aqui para desktop, tanto Mac como Windows. No meu exemplo aqui, vamos estar fazendo aí pelo Windows. Após a sua instalação, você pode estar abrindo aí o seu Qwen Desktop. Vai ser essa tela que você vai ver. Tu vai ver que é bem parecido com outros modelos de IA. Aqui em cima você pode estar selecionando o seu modelo. Então, o mais recente é o 3.6 Plus, tá? É o modelo mais recente deles, é esse que a gente vai estar mostrando. Você vai perceber que não tem nada aqui relacionado à mensalidade, que você vai ter que ficar pagando para poder estar utilizando. E aí você pode já estar conversando aqui com ele. E aqui a gente tem o modo automático, o modo de pensamento e o modo rápido. O automático, ele vai ver quando que vai precisar ter um pensamento mais estendido. O de pensamento, você vai estar forçando ele a usar o pensamento estendido. E o modo rápido, ele já vai responder de maneira mais rápida, sem ter o pensamento estendido. A gente pode estar falando aqui por gravação de voz também. E aqui temos várias funcionalidades, tá? E a gente vai abordar algumas delas aqui nesse vídeo. Vamos começando falando sobre essa função MCP. Ela é exclusiva do Qwen Desktop, tá? Tu não tem esse acesso a ele via o chat, né, na nuvem. Se eu clicar aqui no MCP, eu posso estar selecionando alguma ferramenta. Mas para configurar, eu primeiramente devo vir aqui nas partes das configurações. Venho aqui em MCP. E aqui, ó, já tem alguns MCPs oficiais já instalados. Eu posso estar adicionando meus MCPs aqui via adição rápida ou usando JSON. E aqui temos meus MCPs, que são MCPs que já vêm também instalados, que são os MCPs aqui, que já vão estar funcionando localmente. E eu ativei aqui esse MCP chamado File System para eu mostrar para vocês um exemplo. Esse MCP dá acesso a arquivos, pastas do meu computador, tá? E aí ele vai fazer algumas ações conforme eu for pedindo para ele fazer. E eu vou mostrar para vocês agora um exemplo disso. Então, se eu vier aqui no chat, eu posso estar vindo aqui na parte de MCP, ativando ele, tá? Então já aparece aqui para mim esse File System, que é um que tem ativado. Posso estar colocando aqui, por exemplo, o modo pensamento. E eu vou falar o seguinte comando aqui para ele. Eu quero que você me diga quantos arquivos eu tenho na minha pasta de downloads e me mostre o top 5 arquivos mais pesados, me mostrando o tamanho dele. E vamos ver o resultado disso aqui. Aqui ele me pergunta se eu permito que ele execute esse MCP. Eu vou permitir neste chat aqui, específico, e ele já está começando a chamar aqui alguns comandos desse MCP. Após executar 5 comandos, ele já me trouxe aqui o resultado. Então, ele detectou que minha pasta de downloads fica nesse diretório aqui. Ele me trouxe um resumo geral, me falou que tem 287 arquivos, 26 pastas e 5.70 GB só na minha pasta de downloads, tá? E ele me fala aqui um top 5 arquivos mais pesados, né? Tem um vídeo aqui em MP4, tem outros vídeos aqui. E a partir disso eu posso pedir para ele que ele exclua, que ele organize. Então ele tem controle
caso eu peça para ele fazer determinadas ações. O segundo caso que eu quero mostrar para vocês aqui é esse desenvolvimento web. Então, a gente pode estar construindo sites utilizando essa função aqui. Então, por exemplo, eu vou chegar para ele e fazer a seguinte solicitação. Eu quero que você construa um site que seja muito semelhante ao x.com. Porém, ao invés de ele ter um tema dark, ele vai ter um tema futurista. Beleza, eu vou dar muito vago o comando, tá? E vamos lá. Vou apertar aqui Enter e vamos aguardar ele fazer aqui a construção. Já começou aqui a pensar como que ele vai estar fazendo isso aqui. Aqui a gente consegue estar observando todo o pensamento dele. Quando ele finalizar, eu volto aqui. E aqui tá, site criado com sucesso, em apenas um comando muito simples e alguns minutos. Vamos maximizar aqui para a gente ver como é que ele fez. Então, olha só, eu pedi para ele fazer um Twitter futurista, tá? E ele criou aqui. Então, vamos ver se tem algumas funcionalidades já funcionando, né? Eu vou fazer aqui uma postagem. Vou dar aqui um oi, por exemplo. Vou clicar aqui em postar. Então, olha só, ó, já postou. Eu posso ver aqui outras publicações. Posso... Tá, a parte de comentar ainda não tá funcional. Mas, ó, a curtida já tá funcional. Aqui do lado tem os trends. Que eu posso estar seguindo, ó, as pessoas. Clico aqui em post. Então, posso estar criando aqui uma postagem, se eu quiser. Então, o básico do básico aqui já estaria funcional, né? Podendo estar curtindo aqui algumas coisas e tudo mais. Ou seja, um comando extremamente simples, né? Eu não falei o que deve estar funcionando logo de primeira ou não. A aba de pesquisa aqui, ó, também estaria funcionando. E é isso. Então, ele acabou de criar aqui para mim uma página web com apenas um comando. E isso sem pagar nada. E a gente tem essa opção aqui também, ó, de implementar, tá? Se eu clicar aqui em implementar, eu posso deixar como público ou privado. Clico aqui em implementar. E olha só que legal. Eu já recebi um link. Posso pegar esse link, colocar aqui na web e ele já está abrindo aqui. Já está abrindo aqui para mim o site. Então eu consigo já ter ali uma URL prévia para poder estar visualizando. Um outro caso de uso também são os artefatos. Então, posso vir aqui, ó, em mais, posso vir aqui na parte de artefatos, e aqui eu posso estar criando alguns mini-jogos, né? Nesse meu caso aqui, eu posso estar usando aqui algum exemplo que alguém já fez, algo parecido. Eu posso estar criando também do zero algum aplicativo que faça tal coisa. Eu quero que você gere para mim um aplicativo que calcula o meu IMC. Eu quero que seja bem minimalista, com fundo branco, bordas arredondadas. E se tiver ideia de algumas outras funcionalidades para implementar nesse projetinho, faça. Então, pedir algo também muito simples, nada elaborado. Vamos ver como é que ele se sai. E pronto, ele acabou de gerar aqui a calculadora IMC. Vamos abrir aqui também. E beleza. Então, eu pedi para ele ser bem minimalista, fundo branco, bordas arredondadas. Ele seguiu esse padrão. E ele colocou aqui dado masculino e feminino. Vamos ver se está funcionando, né? Vou preencher aqui, né? Colocar aqui masculino, peso, vou colocar 63, eu acho que é isso que eu tô pesando. Altura 170, idade 26 anos. Calcular e pronto. Ele já colocou aqui o resultado. Peso normal. Show de bola. Aqui para baixo também, ó, ele mostra uma barrinha. Ó, peso normal, 21,8. Só que tá um normal, ó, que se fizesse um pouquinho abaixo, já poderia ficar abaixo do peso. Então, tentar buscar aí meus 70 quilos, voltar pra academia. Mas é isso, o peso ideal pra minha altura, 53 a 72 quilos. Então, vamos supor que eu consiga alcançar meus 70 quilos, ó. Vai estar um peso normal. Já vai ficar aqui um verdinho mais pra direita. Mas, está funcionando corretamente. O terceiro caso que eu quero mostrar para vocês é a criação de mídia. Tanto criação de imagens como criação de vídeos. Também tem essa possibilidade. Claro que, assim, não vai ser como um Nano Banana Pro, né, ou como o GPT-2, mas a gente consegue estar criando imagens de forma gratuita. Eu vou, por exemplo, chegar aqui, botar uma foto aqui na proporção 3x4, eu vou pedir para ele criar, por exemplo, cria uma foto de um chimpanzé sentado em uma cadeira gamer com uma caneta na mão e uma garrafa de água azul com a outra mão. Ele usa óculos e está olhando para a câmera. Vou falar uma coisa aqui bem aleatória e vamos ver como é que ele se sai. E aqui está o nosso chimpanzé em uma cadeira gamer. Deixa eu maximizar aqui. Então, olha só, aqui tem a imagem. E a gente pode também estar editando ou até mesmo criando um vídeo a partir disso, né? Vou clicar aqui em criar vídeo, tá? Eu tenho que dar aqui uma descrição. O chimpanzé, enquanto segura a garrafa, ele começa a beber a água. E depois que ele termina de beber a água, ele dá um sorriso. Vamos ver se
ele vai conseguir fazer essa cena exatamente como eu pedi. E pronto, o vídeo gerado, vídeo de 5 segundos. Vamos ver como é que ficou esse resultado. Beleza, gerou aqui. Claro, não é como modelos pagos que a gente utiliza, mas ele cumpriu bem o que eu pedi para ele fazer. Um quinto caso de uso, ainda usando o chat, é uma função que eu vi que tem aqui chamada planejador de viagens. A ideia é que eu peço para ele planejar uma viagem para mim, para determinado local, ele monta toda uma grade com plano, com alguns preços estimados e tudo mais, e vamos ver aqui se isso funciona. Eu quero que você planeje para mim uma viagem para o Chile. Apenas uma pessoa. Eu vou viajar próximo mês e irei ficar por lá por 5 dias. Eu vou estar saindo de Natal, Rio Grande do Norte, certo? E aqui ele me fez aqui algumas perguntas e vamos responder. Se eu já tenho definido as datas exatas de saída e retorno no próximo mês, eu vou falar que não, para ele decidir para mim. Principais interesses. Vamos falar aqui de gastronomia e natureza. 3. Faixa de orçamento para esta viagem. Vamos fazer aqui sem faixa. E se eu der algum tipo de preferência, eu vou colocar Airbnb. Vamos ver aqui como é que ele vai fazer isso. Então ele abre aqui, ó, investigação de viagens. Ele começa a fazer todo o planejamento. Ele vai colocar entre 20 e 24 de junho de 2026 e vamos aguardar para ver qual vai ser o resultado disso. E pronto, demorou alguns minutos aqui, mas ele gerou aqui um roteiro, gerou inclusive um PDF, tá? Ele chamou aqui de roteiro de 5 dias no Chile, natureza e gastronomia andina. Então ele trouxe aqui todo todo relatório aqui em texto, mas ele também colocou ali em PDF. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o primeiro dia, ele pega desde a parte que a gente vai sair, ó. A gente sai de Natal para São Paulo, Guarulhos, econômica, tempo de conexão, aí depois São Paulo para Santiago. Então ele vai pegando todo o passo a passo aqui, ó. E ele montou todo o plano já com os preços ali estimados, mais ou menos quanto a gente vai gastar. Algumas recomendações de pré-reservas. Então ele recomenda já pegar os voos internacionais, jantar no Boragó. Não sei, nunca fui para o Chile, mas ele fez algumas recomendações aqui, o que a gente tem que levar, dicas importantes. E aqui um resumo, né? As principais atrações que a gente vai ver, as hospedagens que vamos fazer, e aqui o preço que a gente vai gastar aproximadamente. Aqui teria que pedir para ele converter aqui isso para real, mas tá uma informação aqui bem completa. Saindo do Qwen Desktop, a gente pode estar entrando aqui agora no Qwen Code, né? O que é o Qwen Code? É a IA que vai estar no terminal, ele é open source, tá? Ele vai estar no seu terminal executando ações. É como se fosse o Cloud Code ou o Codex, por exemplo, tá? Então, vamos ver aqui como a gente pode estar fazendo para instalar. Vou copiar esse comando aqui para o Windows, que eu uso o Windows. Abrindo aqui meu prompt de comando, vou rodar aqui o comando. E aqui apareceu para eu selecionar a forma que eu quero fazer aqui essa autenticação. Vou estar selecionando aqui o modo OAuth. E aqui aí ele tem duas opções que nos dá. Tem a opção do próprio Qwen, que está descontinuado. Mas tem a opção OpenRouter, que a gente pode estar utilizando modelos gratuitos também para estar rodando aqui no Qwen Code. Vindo para o OpenRouter, né? Se tu não sabe o que é o OpenRouter, ele é um agregador de vários modelos de linguagem. Então você coloca créditos aqui dentro e tu pode estar utilizando vários modelos. Em um momento tu pode estar usando algum modelo Cloud, ou pode usar GPT. Então é legal porque tu não precisa ficar colocando créditos em vários modelos separados. Só que no OpenRouter a gente tem a possibilidade de estar usando o modelo Qwen. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e usar, por exemplo, esse modelo aqui. Olha só. Só que esses modelos aqui, eles também têm uns custos, tá? Apesar de ser alguns custos bem baratos, mas a gente tem os custos aqui. Porém, a gente pode estar vindo aqui em modelos. Aqui em Prompt Pricing, eu posso estar selecionando Free. E aqui vai aparecer para mim todos os modelos que eu tenho aqui que estão gratuitos no momento. Digitando o Qwen aqui em cima, temos aqui dois modelos gratuitos para usar, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Qwen 3 Coder. Eu posso estar usando ele aqui como modelo de linguagem para o meu Qwen Code. Então eu vou selecionar aqui OpenRouter, para vocês verem. Aqui ele vai pedir para eu fazer essa autorização. Vou estar clicando aqui em autorizar. E pronto, já fez a conexão aqui com sucesso. Vou digitar /model. E aqui vai aparecer para vocês algumas opções de modelos, né? Aqui no nosso caso a gente tem o OpenRouter, ZAI e tem o OpenRouter GPT OSS.
São dois modelos que também estão gratuitos. Tu pode estar selecionando algum desses aqui. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o GPT OSS e pronto. Se eu mandar aqui um oi para ele, ele já vai estar aqui me respondendo. Só uma observação aqui, ó. Para vocês estarem usando o Qwen aqui no terminal, vocês devem estar digitando só Qwen, na verdade. Aperta Enter e ele já vai ativar. E aí, quando abrir isso aqui, tu pode estar usando o chat para poder estar conversando. Mas aí, atualmente, por padrão, vai estar ativo apenas dois modelos, que foi aquele que a gente viu em /model. Para a gente ativar mais modelos, tu pode vir aqui, ó, /model, ou melhor, manage models, enter, e aqui você pode ir ativando outros modelos, tá? Todos esses que estiverem como free, a gente pode estar ativando eles. Então, vou dando espaço em todos eles, ó. Eu posso ir ativando cada um deles, Nemotron, também da NVIDIA, e tudo mais. Então, a gente pode estar ativando vários e aí você vai usando eles conforme você for querer. Só que existe um macete aqui também, que você pode estar usando esse Free Model Router, tá? E somente ele. E aí tu pergunta, tá, mas o que é esse Free Model Router? Quando você usa aquele modelo, automaticamente você vai estar tendo um rodízio de modelos gratuitos, tá? Porque cada modelo desse aqui gratuito, ele tem um certo limite que tu pode estar usando eles, tá? Então, ele acaba o modelo, você teria que ficar trocando manualmente o modelo e tudo mais. Se você não quer ficar escolhendo o modelo, tu pode manter apenas esse Free Models Router. E aí, com isso aqui, ele automaticamente vai estar fazendo a rotabilidade com os modelos gratuitos disponíveis. Então, já vai poupar tempo seu. Vou fazer um teste, vou apertar aqui Enter, apertei ESC para fechar, vou mandar aqui um oi, vamos ver qual modelo que ele vai estar utilizando. E pronto, ele respondeu. Se eu vier aqui e digitar um outro /model, vai aparecer aqui, ó, justamente aqui abaixo, apenas o Open Router Free Models Router. Então já está fazendo a rotabilidade de forma automática, tá? E beleza, não tem mais o que fazer aqui em relação a isso. O que eu gosto de fazer é estar utilizando o VS Code em conjunto com o terminal, porque assim eu consigo observar aqui do lado os arquivos e pastas que ele vai estar criando. Então, ó, eu venho aqui, abro o meu terminal, automaticamente ele já vai abrir no diretório da minha pasta aqui, certo? Posso estar arrastando esse cara para cá, então eu tenho essa visualização aqui. Aqui eu posso estar digitando Qwen. Aqui, ó, ele já me pergunta para mim se eu quero conectar o VS Code ao Qwen Code. Eu vou selecionar Yes, e agora ele está instalando uma extensão direto no VS Code. Então, observe que aqui do lado eu tenho o do Cloud Code, que eu utilizo no VS Code também, e aqui do outro lado a gente tem o Qwen. Cliquei aqui na extensão e ele abriu o chat. Então, olha só, a gente tem aqui agora uma forma mais bonita de visualizar. Eu posso estar fechando esse terminal aqui, e aqui temos o seguinte, eu consigo visualizar o contexto de 200 mil, tá? Aqui eu posso estar ativando os modos, né? Modo planejamento, o modo de perguntar se é detalhe, tá automaticamente, coisas do tipo. E vamos testar realmente na prática se ele consegue codar pra gente. E vou pedir uma coisa muito simples. Vou pedir para ele criar uma página em HTML, bem simples, com a frase Hello World no meio da tela. Enfim, vou pedir para ele fazer algumas coisas aqui. Então vamos lá. Quero que você crie uma página HTML com uma frase centralizada Hello World. Você pode colocar vários efeitos na página aí também. Deixar ela uma página bem bonita, né? Eu quero que seja um Hello World bem bonito. Beleza, né? Vamos ver se ele vai entender isso aí. Seja um Hello World. E bora dar um Enter. E olha só que interessante. Ele está utilizando uma skill Front-End Design, que foi uma skill que eu instalei pelo Cloud Code globalmente. Então tem até aqui o diretório, ó. Então ele está usando skills também. Então ele consegue estar usando skills que eu uso no Cloud Code. E pronto, ele finalizou aqui. Então, vamos ver o resultado disso. Eu vou estar copiando aqui o caminho desse HTML. Vou estar rodando aqui no navegador. E está aqui a nossa página HTML. Então, ó, tem até uns efeitos aqui que ele colocou. Ele seguiu realmente a forma que eu gostaria. Quer dizer, um Hello World com vários efeitos. E tá aqui. E o mais interessante disso tudo, pessoal, é que tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, eu não gastei um centavo. Tanto no chat, como usando ele no VS Code para codar. Não gastei um centavo. Isso aqui realmente é surpreendente. Claro, ele não vai estar melhor do que o Cloud Code, nem com o do Codex, mas o fato de ele ser gratuito, acessível para todas as pessoas, com a qualidade que ele tem atualmente, cara, vale muito a pena você utilizar. Até mesmo no momento que acabar uma sessão do seu Cloud Code, você querer complementar algumas coisas no próprio VS Code, você pode estar utilizando ele.
para quebrar algum galho, fazer alguma coisa, até porque ele consegue estar utilizando skills do próprio Cloud Code. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa seu like, seu comentário, vai estar me ajudando bastante. Beleza? Então, eu fico por aqui com essa imagem aqui que ele gerou, imaginando, né, com esse site que ele gerou, e é isso, te vejo nos próximos vídeos. Valeu!